Pessoal, antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Marcela Mota, sou gerente comercial da Cooperativa IBS. Então, tudo que vocês querem saber sobre a cooperativa, sobre os consumidores, é sempre comigo, com a comercial, que vocês vão se contar direto. Antes de a gente começar, eu queria compartilhar, eu queria trazer um dado. Hoje nós estamos olhando uma informação muito importante. Segundo o estudo da Datafolha, começou agora em março de 2025, 84% dos brasileiros afirmam saber pouco ou nada a respeito de energia solar. 43,18% declararam desconhecer 100% o que é um sistema de energia solar e apenas 18% da população monitora e sabe qual é o seu consumo médio em quilowatt-hora mês. Isso é um estudo muito bom, porque isso mostra para nós o quanto que nós temos mercado para atuar. E é isso também que a cooperativa faz, né? E é trazer possibilidades, para que vocês possam ofertar formas de economizar para o seu consumidor final, seja ela no sistema próprio de instalação, ou até mesmo essa oportunidade onde a cooperativa consegue fazer com que esse consumidor tenha 20% de economia na sua tarifa de energia sem que ele precise investir em nada, sem que ele precise mexer em nada da sua estrutura. E claro, aí a gente consegue entrar naquele campo de clientes que nós vamos falar mais para frente, que são consumidores que têm locais ligados, são médios e pequenos consumidores. Ok? A cooperativa IBS, ela traz a possibilidade dentro do ecossistema de vocês terem mais um produto. Trazer, então, aquela oportunidade para aquele consumidor que está pensando se coloca ou não no sistema, ou ainda aquele consumidor que, por muitas vezes, não consegue fazer o seu financiamento próprio, não consegue investir no seu sistema próprio. Creio que nós temos falado bastante dentro das últimas lives, mas a IBS é um ecossistema completo, e é isso que é o nosso diferencial de mercado, é vocês terem essas oportunidades, sempre com uma visão muito clara, sempre trabalhando com muita ética, muita responsabilidade, com bastante foco em resultados e energia sustentável. Pensando como um todo, nosso consumidor, ele está lá na ponta e ele vai querer entender como que a cooperativa consegue entregar de fato esse 20% de economia na tarifa. O processo é bem simples, como vocês bem sabem, tudo vem a partir de uma usina fotovoltaica que vocês instalaram para o cliente de vocês, para o investidor. Uma vez instalada essa usina fotovoltaica, esse investidor vai fazer, então, um contato com a cooperativa para fazer o seu contrato de locação. Essa usina homologada e aprovada troca essa titularidade para a cooperativa e essa geração de energia começa a se transformar em créditos energéticos. E são esses créditos energéticos que nós vamos poder, então, fazer com que os nossos cooperados consumidores recebam o seu crédito e tenham sua economia efetiva. Tá? Então, isso é muito importante. Diariamente, nós recebemos dúvidas de alguns consumidores, mas aonde que a cooperativa ganha? Como chega nesse fluxo? Esse desenho, ele traz com clareza para o consumidor como é que vem essa informação, como que essa economia chega até o consumidor na ponta. Então, isso vocês podem utilizar sempre que necessário nos nossos grupos de WhatsApp. Nós colocamos, pelo menos ali uma vez por mês, essa atualização de material, porque vai entrando novos credenciados para que vocês tenham esse material atualizado. E cada credenciado tem um coordenador da cooperativa à sua disposição. Então, tenho dúvida, o material não abriu, estou com aquele material atualizado, vocês podem chamar os seus coordenadores vão atuar com vocês e auxiliar nesse fechamento, tá? Mas é esse processo simples. Sempre a partir de uma usina fotovoltaica, nós conseguimos levar a economia. Quem está pagando essa conta para que essa economia chegue até o consumidor é o investidor. E dessa forma, a gente consegue administrar e levar a economia para o consumidor final, sempre aplicado na tarifa de energia, tarifa sem imposto. Isso é um ponto muito importante aqui. Ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas são detalhes, né? O sistema da cooperativa, vocês já estão atuados, mas é importante sempre lembrar, a cooperativa atua com a gestão de ativos, sempre em conjunto com vocês e com nossos corretores, tem intermediação do nosso gerador, nosso consumidor, vocês e os corretores são responsáveis por trazer esse consumidor até a cooperativa para que ele, então, tenha essa usina. O gerador faz a sua aquisição da sua usina instalada por um dos nossos credenciados, e essa usina, então, vai gerar crédito que possibilite essa economia do nosso consumidor final. E quem é esse
consumidor. Eu gosto de trazer alguns pontos que é muito importante, a dúvida, porque nós sempre tratamos o nosso consumidor como nosso cooperado, assim como o nosso investidor. Então, o cooperado consumidor, em termos práticos, significa que ele faz parte de uma rede que utiliza que utiliza energia limpa. Isso é o significado do cooperado consumidor. Poder participar de uma rede onde eu tenho vários consumidores, vários investidores, que toda a geração de energia desses investidores faz com que ele, de fato, consiga ter uma economia sem ele precisar instalar nada na sua residência, na sua área comercial. É isso que vai significar ele ser um cooperado consumidor. E como que funciona isso na prática? Uma vez que esse cooperado vem por meio do intermédio de vocês para obter essa economia, nós vamos fazer o cadastro da sua unidade consumidora sobre a avaliação da sua média de consumo dos últimos 12 meses. Avaliado isso, vamos conectá-lo por meio do termo de adesão, que mais na frente eu vou trazer para vocês também o significado do que é um termo de adesão na prática para esse consumidor. Conectamos essa unidade consumidora a uma unidade geradora, a uma usina específica que está dentro da área de concessão, ali onde reside esse consumidor. Feito isso, toda a energia gerada vai ser validada pela concessionária por meio de um formulário de compensação, que vai, então, tornar com que a cooperativa emita as faturas, o boleto único para ele, gerando a sua economia. Quando nós falamos em validado pela concessionária, tenho certeza que vocês sempre já ouviram algum termo falando, fiz o termo de adesão, demorou em torno de 90 dias. Esse tempo de 90 dias é isso, é a concessionária validar a entrada dessa unidade consumidora para receber os créditos energéticos. Tá? Uma vez que esse consumidor tem a sua validação, ele passa então a receber a sua economia de fato na tarifa de energia. E quem são os consumidores? Então, hoje vocês têm uma ampla abertura dentro do mercado para atender esses consumidores. Isso vale para todos, desde o essencial, desde a pessoa física, a pessoa jurídica, mas com um ponto muito importante. A cooperativa, ela atua diretamente com o consumidor em baixa tensão, que é o nosso consumidor lá B3. É esse consumidor o nosso ponto focal. É o cliente que tem um consumo ali a partir de 300 kWh. É esse cliente que vai ser o nosso ponto. Ele pode estar localizado dentro da área urbana quanto área rural. Se estiver em área, alguns vai ter isenção, alguns têm subsídio ou não. Como que a gente vai saber disso? Pegando a fatura do cliente. Com a fatura em mão, a nossa equipe de coordenadores consegue fazer essa análise. Já dizer, ó, esse cliente tem viabilidade, tem tanto de economia, né? Já dá para incluir ele dentro da cooperativa. Ou não, esse cliente não tem consumo apto para entrar, porque ele não tem tanto consumo de energia. Okay? Outro ponto muito importante de atuação, e que todas as cidades vocês conseguem encontrar, é o tipo de consumidor onde vocês vão achar restaurantes em locais alugados, os residenciais, os mercados, supermercados, ou até mesmo mercadinhos, cidades menores, tem aqueles mercadinhos que são menores, mas que também têm um consumo, porque eles têm refrigeradores, tem tudo isso faz tem um aumento do consumo dessas unidades. Também são alvo para captação. E aí, claro, nós entramos nas clínicas, hospitais, sempre sobre avaliação. Alguns hospitais eles entram já numa outra definição dos clientes de grupo A, que não é o ponto focal da cooperativa. Quando vier faturas desses clientes de grupo A, vocês tragam os nossos coordenadores, que a gente faz a criação junto com a equipe técnica, para saber se dá viabilidade ou não do consumidor fazer a entrada dele junto para a economia. Tá? E um tipo de público que é o diferencial da cooperativa IBS são os órgãos públicos. Hoje a cooperativa é validada e tem toda a documentação para atuar por meio de licitações e credenciamento. Então, quando a gente for fazer essa captação de órgãos públicos, ou entrar para atender esse tipo de consumidor, ele é um consumidor que demora um pouco mais de tempo, porque ele requer alguns trâmites, mais na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas sim, hoje a cooperativa IBS atua também nesse público-alvo. Então, é mais um público-alvo que vocês podem prospectar na ponta. Tá? Todos os benefícios para os nossos clientes são que sempre que eles vão ter um termo de adesão que não conta fidelidade e taxa de adesão. Isso por quê? É deixar o nosso consumidor ele livre. A única coisa que nós fazemos na solicitação é que ele nos comunique
num momento, entrei, estou há 1 ano recebendo crédito, e agora eu não quero receber crédito, eu vou colocar meu sistema próprio. Nos comunica 60 dias de antecedência para que a gente possa fazer, então, a retirada dessa unidade consumidora. Tá? E por que centrar a adesão? É isso. É a gente trazer o consumidor hoje para a cooperativa, para que ele entenda que ele pode economizar 20%, mas que ele pense futuramente e vocês possam colocar um sistema próprio. Quem sabe no futuro ele não consegue ter um local onde possa ter uma instalação, e como foi vocês que trouxeram ele, tem esse contato com o consumidor, ele mesmo vai contactar vocês e colocar o seu sistema próprio. Essa abertura que a cooperativa também faz. Com uma exceção, quando nós tratamos de órgãos públicos. Lá, um pouquinho mais pra frente, eu vou falar mais sobre isso, mas assim, órgãos públicos a gente tem que seguir uma legislação para a licitação ou para o credenciamento, diferente disso, mas quando é órgãos públicos, todos esses contratos eles requerem um tempo de mínimo de 1 ano de fidelidade. E aí a gente segue o que a licitação já está dizendo. Mas fora o órgão público, todo consumidor sempre vai contar não ter fidelidade e não ter nem tipo de taxa de adesão para entrar nem para sair, ok? Sempre cuidando que ele não vai ter nenhum tipo de instalação, que ele não vai precisar fazer nenhum tipo de investimento, ele sempre vai contar com o suporte, tanto da nossa equipe comercial, quanto da equipe de pós-vendas. Hoje a cooperativa ela conta com a equipe de pós-vendas para o consumidor e para o investidor, para que isso facilite o dia a dia. Né? Há 2 meses nós trouxemos já a novidade do boleto único, para facilitar esse consumidor, né, o pagamento, o dia a dia desse consumidor, e para isso pode gerar, às vezes o arquivo não abriu, ou tem dúvida, precisa de uma segunda via, tem sempre um suporte humano, tem sempre é uma pessoa que vai ficar para atender esse consumidor sempre que ele tiver qualquer tipo de dúvida. Ponto muito importante que gera e eu quis trazer para vocês são algumas dúvidas do dia a dia. O consumidor vai chegar para vocês e vai falar: ai, mas por que eu tenho que assinar esse termo? Né? Por que eu tenho que assinar esse documento para que eu consiga falar, pô, não posso fazer sem assinar? Não, não pode. O termo de adesão é um instrumento jurídico. É ele que embasa para que nós possamos conectar essa unidade consumidora, conectar esse consumidor dentro da concessionária. Sem termo de adesão e sem proposição, nós não podemos representá-lo. Ou seja, eu não posso incluir a unidade dele consumidora para receber a compensação de crédito. Então, um documento que está desde 2022 já com a atualização da 14.300 e em 2023 com a resolução normativa 1059 teve uma alteração. Tá? Sinalizem para nós e a gente vai ajustando aqui para vocês. Dando sequência, nós estamos falando do termo de adesão. Uma pergunta muito frequente que costuma vir é mencionar que dentro do termo ele traz a contratar e assumir obrigações. E é justamente isso, ela segue esse paradigma que nós temos no próprio termo de adesão. Significa que a cooperativa ela precisa assumir as obrigações para incluir essa unidade consumidora dentro dos formulários que são dentro de uma usina. Eu sei que alguns de vocês estão pensando, nossa, será que o cliente vai me perguntar? Alguns clientes perguntam. Então, é importante vocês terem sempre a resposta não, e a gente já traz essa informação para vocês, para sempre estar atualizado, tá? A partir do momento que ele assume, isso significa que eu posso, então, enquanto cooperativa, ir até a concessionária da sua localização e informá-la por meio de formulário de compensação que eu vou colocar essa unidade para compensar, ou seja, para receber créditos energéticos que irão, em via de regra, economizar na sua tarifa, tá? Um outro termo muito importante sazonal, se nós falarmos, é a troca de titularidade. Dentro do termo de adesão, ela menciona a troca de titularidade. E como que funciona isso na prática? Cássio, quer dizer que a gente troca a titularidade de todos os consumidores? Não. Mas nós atendemos, lembra que eu falei lá no começo? Quando você estiver no consumidor, que ele é grupo A, que tem a demanda contratada, não dê negativa para o consumidor, traga a fatura dele, que a nossa equipe técnica vai analisar se dá viabilidade ou não atender essa unidade consumidora. E aí é o ponto. O termo de adesão é um documento único, válido para todo tipo de cliente que entrar na cooperativa. Então, ele tem que expressar todas as variáveis que isso pode acontecer. E uma das variáveis é justamente isso. Se um cliente, grupo A, que tem demanda contratada, tiver um consumo em conta que dê viabilidade dele e realmente real economia na sua tarifa, esse cliente ele vem para análise,
Normalmente, quando nós tratamos de cliente grupo A, ele vai ter uma economia ali entre 2% até 12%. Muito difícil passar disso, porque os clientes que têm demanda contratada, muito dificilmente ele tem um consumo tão alto assim, ponto. É casos raros, mas em muitos casos dá viabilidade. E aí, nessa situação, nós comunicamos o cliente e o que a coordenadora vai dizer para vocês? Olha, seu João, esse cliente aqui dá viabilidade para trazer para a cooperativa, nós conseguimos aplicar até, por exemplo, 3% de economia ou 5% de economia, mas para isso eu preciso trocar a titularidade dele. Vocês vão informar ao consumidor que dá a viabilidade de entrada, mas eu preciso fazer essa troca de titularidade. E aí é por isso que existe. Um outro tipo de cliente também são os clientes optantes. Nós atendemos também dentro da cooperativa, conseguimos dar viabilidade para ele na economia, mas esse cliente também precisa ser trocado a titularidade, tá? Ele precisa vir para a titularidade da cooperativa para que a gente consiga injetar o crédito e levar a economia para esse cliente. E da mesma forma, precisa ser comunicado ao cliente sobre essa informação antes da assinatura do termo. Então, a coordenadora vai informar a vocês a possibilidade, vocês vão validar com o cliente, com o consumidor, ele dando ok. Aí sim nós emitimos o termo para assinatura. Perfeito? Então, são essas particularidades que o termo também conta, porque nós atendemos esse tipo de consumidor. Um outro ponto importante é a alteração do termo de adesão. Pessoal, é terminantemente, proibido a alteração, então não há nenhuma forma de fazer alteração, a não ser que seja de forma global. Como vai fazer isso? Teve uma alteração de legislação, mudou algo na lei, o nosso jurídico vai sentar e vai adequar de acordo com o que a lei está pedindo, de acordo com o que a ANEEL solicita. Não teve nenhum tipo, o termo ele tem que seguir, porque lembre-se comigo, eu tenho um investidor, esse investidor ele está se garantindo junto a esse termo do consumidor para que ele tenha receita. Então, eu não posso prejudicar nenhuma das partes. Então, o termo de adesão para o consumidor, ele não pode sofrer nenhum tipo de alteração, porque ele está automaticamente casado ali, vinculado com o nosso termo lá da usina, lá do nosso investidor, tá? Isso é para a segurança jurídica da cooperativa, para a própria segurança jurídica do consumidor e da segurança jurídica também do nosso investidor, que o seu contrato de locação está vinculado a esse termo de adesão. E como que funciona na prática essa economia? Nosso consumidor vai receber sempre 20% aplicado na tarifa sem imposto. Consumidores, baixe atenção, muito importante ressaltar. Além dos 20% na aplicação da tarifa sem imposto, nosso consumidor conta ainda com 75% de isenção quando nós tivermos aplicações de bandeiras tarifárias. Então, lá quando a ANEEL divulga que, por exemplo, agora no mês de outubro, estamos finalizando, penúltimo dia do mês de outubro, está vigente bandeira vermelha patamar 1. Então, nesse momento, todo consumidor que está recebendo crédito na cooperativa, ele, além dos 20% na tarifa, tem isenção de 75% do seu custo de bandeira, tá? Isso faz com que a economia desse consumidor possa chegar, em muitas regiões, em até 30%. E aí eu vou citar algumas que eu tenho um cálculo aqui. Copel, o consumidor pode chegar à sua economia em até 24,5%. Nós temos Energisa Mato Grosso, ela pode chegar à economia dele em até 27%. Então, isso vai variar. Por isso que nós vamos colocar, pode chegar até 30%, 20% é garantido na tarifa, mais a variação de bandeira, mais 75% da bandeira. E vocês podem encontrar também, dentro da busca de pesquisa do consumidor, o consumidor trazer para vocês, eu recebi uma proposta de um outro lugar, falou que ia me dar 20%, ou ia me dar 25%, queria entender. Então, dessa forma, vocês têm bem claro para explicar para esse cliente como que a economia dele, de fato, acontece, ok? Temos alguma pergunta aí, Pedro? Perfeito. O áudio melhorou, né? Tá. Pessoal, eu trouxe para vocês também como que funciona a regra da economia. Eu trouxe uma aplicação aqui na Copel, mas isso é válido para todas as concessionárias. Cássio, quero ver na minha concessionária, estou com uma fatura aqui da minha casa, eu queria saber com essa fatura como funciona. Chama o coordenador de vocês, manda essa fatura e fala, meu coordenador, faz para mim uma simulação dessa fatura
detalhando como que fica, que é exatamente como eu estou mostrando aqui para vocês, e aí vocês conseguem sempre mostrar isso para o cliente. Então, vamos pensar. Hoje na Copel, até está desatualizado, porque eu vi atualização na Copel, está 0,83, né, agora. Mas na Copel estava 0,8230, né? Com imposto. Sem imposto, a tarifa estava 0,63. Então, na tarifa sem imposto, eu vou aplicar os 20% de economia. Isso significa que esse cliente vai deixar de pagar de 0,63, ele vai pagar 0,50. Reajustou agora na Copel, ele está 0,64. Ele vai pagar 0,51. Então, é essa economia de fato que o nosso consumidor vai ter. Quando ele questionar vocês, fala, mas eu quero entender como funciona. Pega a fatura do mês, abre a fatura dele do mês, olha quanto que deu em quilowatt-hora aquele consumo que ele teve, olha a tarifa sem imposto, aplica 20%, essa é a economia. Então, ó, seu João, se o senhor já estivesse hoje aqui na cooperativa, você consumiu 500 kWh, sua tarifa está 64 centavos, você pagou para a Copel. Se estivesse na cooperativa, teria pagado 51. Essa é a sua economia. E aí, mais o custo de bandeira. Então, é sempre sobre isso. Isso para todas as concessionárias. Sempre vamos olhar a tarifa sem imposto e aplicar os 20%. Quando for o grupo A, são as exceções, que aí a equipe vai mandar para vocês, o seu coordenador vai te mandar separado, porque esse cliente, o cálculo é totalmente diferente, a gente precisa fazer uma análise técnica dele, até para entender a viabilidade, se realmente há uma aplicação de economia. Reforçando muito sobre isso. O cliente grupo A, nós fazemos validações, veio a fatura, nossa equipe fica até 7 dias para fazer análise, até porque vem bastante fatura grupo A, e normalmente nós, como fazemos atuação com os órgãos públicos, nós também temos a demanda de analisar todas as faturas de órgãos públicos. Então, eu tenho prefeituras que nós temos mais de 1.500 faturas, e precisa ser olhado uma a uma para realmente entregar a economia exata para aquele órgão público. Então, sempre vou avisar, e conto com a colaboração de todos vocês, para análise de prefeituras e para análise de fatura grupo A, são 7 dias que nós pedimos. Cássio, mas eu estou com um cliente aqui, é um grupo A, se der certo a economia, esse cliente vai fechar, não consegue? Avisa o coordenador de vocês. Olha, Cibele, ou Andressa, ou Marcos, esse cliente aqui, se der certo, se ele conseguir aplicar a economia, se der viabilidade, ele fecha. Consegue fazer alguma sessão passar na frente? Elas vão vir conversar comigo, nós vamos sentar, vamos tentar fazer o mais rápido possível para vocês, tá? Sempre importante lembrar, né? Eu acho que vocês estão aptos a isso, mas é importante a gente reforçar. Impostos, taxa mínima, iluminação pública, doação que vai aplicada dentro da fatura. Aqui na Copel é bem comum a gente pegar a fatura que tem doação junto da fatura. Tudo isso, ele continua pagando a concessionária, isso não sai. Entende que eu estou usando um método de energia compartilhada? Ou seja, eu continuo usando a rede da concessionária para enviar esse crédito até ele. A rede, ela continua. Então, a concessionária, ela continua recebendo o que é de imposto, o que é de tributo, para que ela mantenha sempre essa rede em ótimo estado. Tá? Feito isso, importante nós refrisarmos a questão das bandeiras. Hoje nós estamos com o patamar 1, então o consumidor está sendo cobrado 4,46 a cada 100 kWh, mas, por exemplo, até setembro agora nós estávamos em patamar 2, onde estava sendo cobrado 7,87. E como funciona? Lembra que eu falei que cada consumidor que está na cooperativa ele tem isenção de 75%? Então, significa que dos 4,46 a cada 100 kWh, ele vai ter 75%. Vai economizar nesse custo também de bandeira, tá? Pessoal, esse material nós divulgamos no grupo, e lá no grupo vocês conseguem acessar esse link. Então, no link que aparece dentro do material, vocês conseguem fazer com que pesquisem mais e ter mais informações das bandeiras. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só trazer para nós, que a gente consegue também fazer novos materiais, ok? Ponto muito importante, trouxe o consumidor, esse consumidor começou a receber o seu crédito e se tornou inadimplente, atrasou o pagamento da sua fatura. Isso foi uma coisa que nós estudamos muito no mercado e por isso até lançamos o boleto único, para facilitar, porque muito das reclamações dos nossos consumidores é que acabava esquecendo. Eu paguei a concessionária, esqueci de pagar o boleto de vocês, porque 2 boletos dá muito trabalho. Isso foi um ponto. Se esse consumidor se tornar inadimplente com atraso de 10 dias, a economia, ou seja, o desconto dele cai de 20
para 10%. Atrasou mais que 10 dias, ele zera o seu desconto naquele mês. Então, é importantíssimo reforçar para os nossos consumidores que estão entrando hoje, que estão aderindo ao método de energia compartilhada, reforçar para não haver o atraso no pagamento do seu boleto, para que ele não perca o benefício de economia. Porque ele, senão, ao realizar o atraso, ele acaba perdendo. Em 10 dias, ele perde 10%, mais que 10 dias de atraso, sem nos comunicar, sem contato, sem ter, ele perde os 20% de economia. Então, isso é extremamente importante vocês sempre reforçar. Pontos muito importantes também mudança de telefone, mudança de e-mail. Nosso consumidor está hoje aqui e mudou o telefone. Nós temos o telefone de saque, está no grupo, compartilhe esse telefone de saque com o consumidor de vocês, com o cliente de vocês. Sempre que ele houver qualquer mudança nos seus contatos, é só nos enviar, que nós atualizamos o cadastro dele para sempre ter esse acesso para envio dos boletos, tá? Os boletos vão sempre por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Para facilitar o dia a dia dele. Uma vez está disto, é importante nós reforçarmos nossa atuação em presença nacional dentro da cooperativa, sempre vinculado, em parceria com vocês, nossos credenciados. Sempre que vocês tiverem questionamento, todo o modelo da cooperativa é um modelo regulamentado, já está há mais de 10 anos aqui no Brasil atuando, desde a 14.300 ali em 2022, tem ganhado mais força de regulamentação, então é um modelo que está sendo praticado e está regulamentado. Nosso poder aquisitivo de trazer consumidor é sempre ter diversas usinas. Então, assim como nós temos uma linha muito grande para essa busca de consumidor, nós também contamos para essa diversificação das usinas em muitas regiões. Para quem já está no grupo de credenciado, quem está acompanhando, já deve ter recebido por um de nossos gerentes de contas ali da distribuição, que muitos estados nós estamos com demanda de consumidor muito alto, precisando de usinas para compensação, porque tem consumidor em fila de espera em muitos estados já, pessoal. E é isso que a gente quer deixar para que o investidor de vocês tenha essa facilidade também, ele saiba que ele pode colocar a usina dele lá implantada, porque vai ter essa busca. E vocês, com a equipe, auxiliando, tanto para trazer usina, quanto para busca de consumidores também. O modelo já validado, a gente com atuação sempre, tanto em consumidor final, quanto em órgão público, é um diferencial, não é toda cooperativa que consegue atuar com órgãos públicos, porque existe algumas documentações que são necessárias, é extremamente importante ser validado nesse processo, tá? E para todos os estados, a partir de novembro, agora em todas as concessionárias, o consumidor vai contabilizar esse boleto. Então, para quem ainda não tinha visto como que é o boleto da cooperativa, ele é assim, ele é um boleto que é bem claro, bem didático, traz todas as informações para o nosso consumidor, para que ele tenha ciência de quanto que ele teve de consumo de energia, o quanto que ele teve de economia naquele mês, tá? É muito importantíssimo isso ser claro. E sempre que ele recebe isso, ele recebe tanto da nossa equipe de pós-vendas, quanto via e-mail, ok? Sempre visando para que a gente possa aumentar a transparência, melhorar o seu tempo ali junto com o consumidor, porque a gente sabe, pagar 2 boletos dá um pouco de trabalho. Então, isso, dessa forma, o consumidor consegue pagar. E lembre-se, o consumidor recebeu o boleto. Esse boleto vem com uma tarja em laranja escrito, paga apenas este boleto. Por quê? O boleto ele é integrado via bancário com a fatura da concessionária com os impostos e tarifa mínima. Ao pagar este boleto, nosso sistema bancário já divide e paga a fatura da concessionária. Então, caso esse cliente tenha pago a concessionária, peço para que antes dele pagar nosso boleto, ele avise a nossa equipe de saque. Olha, eu paguei a concessionária, para a gente desmembrar e mandar somente o boleto referente à energia. Ok? Compensação de crédito, sempre seguindo as regras do que a lei traz, tá? Então, validação desse termo de adesão é imediato. Vocês sempre vão ter disponibilidade, seja no grupo ou direto com o coordenador de vocês. Subiu, tá com o cliente, já pode mandar imediatamente, o coordenador já responde para fazer a devolução. A assinatura do termo, ela fica vigente até 3 dias. Em 3 dias, ela perde a validade. Se precisar, precisamos reemitir uma nova, é só avisar também o coordenador que ele faz a solicitação. Fez isso, trouxe, assinou o termo, 90 dias para início de compensação. Mandou isso, nós vamos fazer o formulário. O formulário, a concessionária tem até 90 dias para fazer a aprovação.
Aprovou, no próximo mês subsequente à aprovação, ele recebe a sua compensação. Mas pode acontecer isso antes, Cássio? Pode. Copel, por exemplo, ela está fazendo aprovações de formulário em 45, 60 dias. Então, pode. Por isso que é até 90, porque pode acontecer dela fazer a aprovação antes, como também pode acontecer dela levar os 90 dias. A gente tem concessionária que leva exatamente o que está na regra, 90 dias. Então, muito importante vocês sempre terem esses prazos, que são os prazos validados. Falei um pouquinho para vocês lá no começo de órgãos públicos, deixei ele para falar mais no final. Por quê? O atendimento de órgãos públicos é nós fazermos essa busca lá nas prefeituras, conversar com o prefeito, conversar com os secretários, dar a entrada de que nós conseguimos atender. Uma vez que nós fizemos essa primeira reunião, nós vamos precisar de todas as faturas. Então, pessoal, não adianta mandar para nós, por exemplo, assim, abrir um edital lá no Mato Grosso que é para compensação de energia. Eu preciso fazer a reunião com a prefeitura, nós precisamos do arquivo das faturas para analisar todas as faturas para, então, seguir com o processo do edital, tá? Então, nós não participamos de editais que a gente não consegue ter acesso às faturas, até porque, quando a gente olha alguns editais, às vezes está lá, faturas que não tem como colocar compensação de energia, e a gente precisa explicar isso para que eles possam entender o que dá viabilidade e o que não dá viabilidade, para que a economia seja de fato, né, sobre a tarifa, seja de fato sobre aquele consumo que eles têm. Pode ser feito de várias formas. A prefeitura pode abrir um chamamento público e desse chamamento fazer um credenciamento da cooperativa. Ela pode fazer por meio de pregão, por meio de licitação, de qualquer uma das formas que for necessário, nós participamos. Claro, quando a gente está falando de licitação, a gente sabe que a gente está falando de ampla concorrência. Pode acontecer de outros ganhar? Pode. Não tem como a gente prever isso. Mas o importante que vocês saibam é que toda a documentação necessária para participar do processo, a cooperativa está ativa, tá? Marcou a reunião, estou com uma prefeitura, não sei se eu tenho todo o processo para atender. Não se preocupem com isso. Nossos coordenadores, eu, o Guilherme, a gente está sempre à disposição. Então, vocês avisou o coordenador de vocês que vocês estão com uma prefeitura, tanto eu, o Guilherme ou o coordenador, nós vamos até o local para atender. Ah, mas está lá no Ceará. A primeira reunião a gente faz via Meet e depois, para fechamento, se necessário, a gente segue até onde está a cidade para atender esse órgão, tá? Então, fiquem muito tranquilos referente a isso, porque nós prestamos todo o suporte para vocês. E, claro, é bom falar de coisa boa, né? Deixei por último, porque é importante. Trouxeram o cliente, trouxeram a prefeitura. Como que vocês vão ganhar sobre isso? Então, vocês têm um comissionamento de 50 centavos sobre a média em quilowatt-hora compensado. Então, trouxe uma prefeitura, eu vou dar um exemplo de uma prefeitura de um dos integradores, por exemplo, que trouxe uma prefeitura ali de Santa Catarina. Tem uma média em consumo de 237 mil kWh, está em processo de edital. Então, esse integrador, ele fez todo o processo, nós fizemos toda a reunião junto com ele, fechou. Edital abriu, vai passar o processo do edital, finalizou, abre-se, então, o formulário de compensação igual ao nosso consumidor normal, começou a compensar, o cliente pagou, a prefeitura pagou o primeiro boleto, vocês recebem o comissionamento. Então, vocês podem ver, consumidoras de 500 kWh, o residencial, mas quando vocês vão para consumidores maiores, o comissionamento também é muito bom de vocês. Ponto muito importante, vocês vão ter sempre o suporte dos coordenadores. Cássio, estou com uma equipe comercial pequena agora, não posso contratar, né? Agora eu estou fortalecendo a minha equipe para ganhar mais margem, para ganhar mais mercado. Não se preocupem, tragam a indicação do consumidor de vocês. O coordenador aqui da cooperativa vai ligar, vai fazer o fechamento e a comissão entra para vocês, entra no CNPJ do nosso credenciado. O nosso papel aqui é fortalecer a venda de vocês, fazer com que vocês aumentem a margem de lucro de vocês, dando todo o suporte possível, tá? E tem campanhas. Nós temos uma campanha vigente, inclusive, agora aqui na Copel, campanha vigente onde esse integrador ele consegue ganhar comissionamento. Mês passado tinha campanha, agora está finalizando. Nos próximos meses, nós estamos sempre lançando algumas campanhas em regiões. Regiões com maior demanda de quilowatt-hora, a gente lança algumas campanhas. Então, fiquem atentos, a gente coloca ali nos grupos para vocês. Fiquem atentos às campanhas, porque essas campanhas fazem com que vocês tenham um ganho extra, além do comissionamento. Ok? Pensando em tudo isso, vamos só reforçar. Então, nós falamos
de energia compartilhada, falamos de usinas, falamos que quem recebe a economia é o nosso consumidor na ponta, porque esse consumidor ele tem a possibilidade, porque eu tenho um investidor que trouxe uma usina para gerenciamento, que faça com que ele tenha economia. Ele vai receber sempre 20%, desde que ele seja baixa tensão, aplicado na sua tarifa sem imposto, mais 75% de isenção sobre as bandeiras tarifárias, correto? Isso significa que cada integrador, cada um de nossos credenciados, tem um comissionamento de 50 centavos pela média em quilowatt-hora, por cada quilowatt-hora que vocês trouxerem. Consumidores a partir de 300 kWh e, com certeza, dinheiro no bolso. Isso que é bem importante. Bom, sendo assim, espero que todos estejam no grupo. Se algum de vocês não está no grupo, aqui está meu telefone. Pode me chamar aqui no WhatsApp, que nós incluímos vocês e eu já vejo quem é o coordenador de contas que está atuando com você, tá? Para te dar todo esse suporte. Tenham todos um bom fechamento de mês, uma boa tarde e a gente vai conversando.